Boa noite. Boa noite, meu irmão, minha irmã, meu querido, boa noite, boa noite. Vamos começar o nosso trabalho, que é uma bênção. Oi, Márcia, já chegou, Márcia? Pegando meu mapa e colocando ele aqui. Ô, Boris, vamos para a segunda viagem hoje. Hoje nós vamos, então, correr, porque vai ser lindo demais hoje. Segunda viagem missionária. Eu acho que vai dar para falar da segunda viagem, o capítulo 16. Vai depender da inspiração. Mas o tempo nós temos que corrigir para não demorar muito, né? É aquilo que nós falamos, uns 15 minutos, porque senão o povo não suporta. Mas vamos falar com o Papai do Céu, que Ele abençoe você, que Ele abençoe sua família, que Ele abençoe seu trabalho, que Ele abençoe os empresários, para que a Nayara, a Niete possam agradecer a Deus, a Lenice, pelos nossos pais de família estarem empregados, está tudo bem, não está faltando comida na mesa, não vai faltar saúde, e Deus abençoe a todos, e é em nome de Jesus que nós pedimos para Deus nos livrar do mal. Então, meus irmãos, no capítulo 15, versículos 36, nós vemos a segunda viagem missionária começando. Só para recapitular, primeira viagem missionária, chegaram da viagem missionária, relataram na igreja, foram para a reunião do presbitério para falar sobre circuncisão, voltaram aí, Paulo convidou Barnabé. Barnabé, vamos de novo, dar uma volta lá onde nós passou, estou falando entre aspas, viu, irmãos? Vamos dar uma volta lá onde nós passou, para nós pregar o evangelho para quem não pregamos, oi Ana Maria, e reforçar o coração daqueles que nós já falamos de Jesus para eles. Então vamos de novo, voltar lá onde nós fomos? Barnabé falou, top, bora. Só que Barnabé falou assim, mas eu vou levar o João comigo, meu primo. Aí o Paulo falou assim, você não vai levar não. Esse menino que deixou nós lá na Panfilha, não vai mesmo conosco. Viu, Silene? Não vamos levar João Marcos conosco na viagem, não vou. Aí Barnabé falou, eu vou levar. Se você não quer levar, né, Ana Esther? Você não quer levar, não quer perdoar o João Marcos, eu vou com ele. Aí o apóstolo Paulo pegou o Silas, convidou o Silas, falou, você vai comigo na viagem missionária? O Barnabé está querendo levar esse menino fugitivo aí, esse menino largou nós lá na Panfilha, eu não vou levar ele de novo, a gente não pode contar com ele não é com muita garantia, então não vou levar não. Paulo era meio pirracento também. Quer ver? Presta atenção, quem foi que avalizou, quem foi que foi o fiador, quem foi que deu crédito para o apóstolo Paulo quando ele foi falar com os discípulos, com os apóstolos? Barnabé que falou, não gente, pode acreditar nele, ele é um apóstolo mesmo, Jesus o chamou, eu já vi ele pregando. O Barnabé defendendo esse apóstolo Paulo que tinha acabado de ser perseguidor de igreja. Agora porque João errou, o João abandonou eles, o apóstolo Paulo não está dando a mesma porção que ele recebeu do Barnabé. Porque Barnabé era amoroso, ele dava perdão para os outros. Aí o que aconteceu? Olha Maria Paula hoje, então aconteceu que eles dois se desentenderam, não se acertaram, e então Paulo foi embora com Silas e Barnabé foi com João. O João e o Barnabé foram para Chipre, aquela região, e não tem mais informação, porque nós estamos estudando as viagens missionárias de Paulo. Então, esquece do Barnabé. Barnabé agora sumiu do texto. Paulo e Silas, então, eles é que estão indo para a Síria, para a Cilícia. Só que o texto fala que a igreja abençoou Paulo e Silas. E não fala, não estou dizendo que não abençoou, mas não tem informação no texto da igreja ter dado a mesma porção que a igreja deu para Paulo.
A igreja abençoou o apóstolo Paulo. Ô Nogueira, abençoou Silas, mas a igreja não abençoou Barnabé. Não tem informação, tá? Se abençoou, nós não sabemos. Então, eles estavam... agora Paulo e Silas, eles passaram em Derbe, Listra, e eles encontraram um jovem chamado Timóteo. E o povo lá de Icônio dava uma grande força para o menino Timóteo. Oi, Noemi. Dava uma grande força para o menino Timóteo. O povo lá de Icônio. E o povo de Derbe, de Listra, de Icônio, dava um bom testemunho de Timóteo. Aí Paulo falou assim, vou levar esse menino, ele tem vocação para ser missionário. E convidou o Timóteo. E Timóteo foi embora com Silas e com Paulo, também para viagem missionária. Olha que coisa linda. Depois você vai ver que nessas viagens missionárias, o apóstolo Paulo aprontou muita coisa boa, viu, Noemi? Então, veja bem, agora, o apóstolo Paulo está indo para onde? Para a região de Antioquia. Você lembra que quem desceu para brigar com Paulo, pregar lá na igreja de Paulo, que tinha que circuncidar, era o povo lá da Antioquia. Agora ele, como está subindo para essa região dos judeus radicais, o concílio falou que não precisava circuncidar. Vocês lembram disso? Pois é. Mas o apóstolo Paulo resolveu, mesmo não sendo necessário, circuncidar Timóteo. Por quê? Porque o pai de Timóteo era romano e a mãe era judia. E os judeus não aceitavam o casamento misto. E o casamento misto sempre dá problema mesmo. Nós conhecemos umas pessoas, oi Ione, nós conhecemos umas pessoas que a mulher casa com um espírita, ou então casa com um budista. Aí depois a mulher quer batizar o menino na igreja batista, na igreja presbiteriana, o budista fala, não é para batizar. Aí começa o problema. Então, casamento misto é complicado. Você dá uma observada nessas coisas aí, viu, menina, moça? Para você não entrar em fria. E os judeus não queriam, então, que casasse judeu com romano, mas a mãe de Timóteo casou. Então, o pai era romano. O que o apóstolo Paulo fez? Vamos circuncidar Timóteo para que ele, filho de judia, neto de judia, comprove para os judeus que ele segue o judaísmo e um judeu convertido, para não criar problema. Para que criar confusão? Não precisava, Deus já tinha dado a graça, mas eles fizeram por amor, eles fizeram como estratégia de evangelização. Uma coisa linda, não é? Fala a verdade. Aí o texto fala que o apóstolo Paulo então circuncidou por causa dos judeus, porque os judeus sabiam que o pai dele era grego. E o Paulo, ele ia ensinando de igreja em igreja, junto com Timóteo, junto com Silas, de igreja em igreja ele ia ensinando na segunda viagem missionária a não circuncisão, a necessidade da não circuncisão. Então não haveria necessidade de circuncidar. Vocês receberam o mapa antes, eu mandei o mapa. Se você tiver com o mapa aí, você vai ver que eles de novo saíram de Antioquia, a partir daí, ó, de Antioquia. Paulo e Silas passaram em Antioquia, depois ó, Derbe, Listra, Icônio, aí chegou lá naquela Antioquia, que eu falei que era lá no Amazonas, no Banco do no mapa do Brasil, né? Aquela Antioquia lá de cima, não é Antioquia da Síria. Antioquia da Síria era um tipo de quartel-general, pode ver que as viagens missionárias saíam de lá. Então lá era mais ou menos o quartel-general, pronto. Então o que acontece? O apóstolo Paulo ia falando nessas igrejas, ó, de Derbe, de Listra, de Icônio, de Antioquia. Aí ali, nessa região, Paulo ensinando e etc. A igreja ia crescendo, o versículo 5 fala do capítulo 16. Aí diz mais que quando o apóstolo Paulo estava querendo ir para as igrejas para a Ásia, não a igreja da Ásia, para a Ásia evangelizar, sabe o que aconteceu? O Espírito Santo interveio e falou,
Acertei. E falou exatamente, oi Adalisa, não vão para a Ásia, eu não quero que você vá para a Ásia, apóstolo Paulo, você vai para a Europa, você vai para a Macedônia, a região da Macedônia. Então no mapa que você está vendo aí, ó, essa região Frígio-Galácia era onde eles estavam, querendo descer para a Ásia. Aí diz o texto que o apóstolo Paulo aceitou a decisão de Deus e ele pegou e passou pela região de Mísia e foi cair lá em Troade. Troade era uma cidade onde Lídia morava. A Lídia morava, a mãe do Timóteo. E era uma cidade de praia. Pode ver que tem um mar aí, ó. Então, de certo, ela era daquelas caiçara, né? Mas não sei. Bom, o texto fala então que eles foram para Macedônia. E aqui diz que eles chegaram, em primeiro lugar, em Filipos, que era a cidade onde eles começaram o trabalho. Já ouviu falar a carta dos Filipenses? Pois é, foi na segunda viagem que então Paulo foi para Filipenses. E foram e acharam Lídia. O apóstolo Paulo ficou ali na cidade evangelizando e no sábado ele foi procurar a igreja. Já tinha igreja presbiteriana lá, sabe? Lenice, tinha igreja presbiteriana. E o apóstolo Paulo, tirando a brincadeira fora, o apóstolo Paulo foi procurar os irmãos. E ele achou debaixo de uma árvore só as mulheres orando. Mulheres tementes a Deus. Mas elas ainda não tinham ouvido falar de Jesus. Não tinham se entregado a Jesus, melhor dizendo. Então o apóstolo Paulo pregou para elas lá em Filipe. Esta Lídia se converteu, aceitou Jesus. E aí, o apóstolo Paulo deu uma aula de catecúmeno, sabia, Carla? Uma aula de catecúmeno, de discipulado rápido para ela e para os menininhos dela, para os parentes dela, para os amigos dela. E aí o apóstolo Paulo deu aquele curso intensivão para ele de doutrina para ela. E aí ela falou assim, eu quero ser batizada. O apóstolo falou assim, eu vou batizar. Isso foi dentro de casa, dentro da casa dela. E disse que ela foi batizada juntamente com todos os seus. Então, se ela foi batizada dentro de casa, será que tinha um rio lá dentro? Uma piscina? Pode ser, né? Tem casa que tem piscina. Capaz que na casa dela tinha piscina. Para imergir, né? Batizar por imersão. Não importa, o apóstolo Paulo não explica qual a forma de batismo. Nós é que ficamos discutindo coisas inúteis. Fala que batizou. Pode, se foi dentro de casa, parece que deve ter sido jogado uma água na cabeça, igual eu batizo. Então, ela foi batizada com toda a casa dela. E aí ela pegou e falou assim, vocês querem ir lá em casa, ficar lá em casa? Olha só como Deus faz. Deus chamou essa turma para ir dá falta 7 minutos no meu horário, para ir evangelizar, cumprir missão, mandou ir para a Europa, não tinha irmão, não tinha patrocinador, não tinha sustentador, não tinha irmão que pagava a conta, não tinha ninguém que dava carona, não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha nada, não tinha salário. E eles foram. Só que eles eram assim com Deus, aí eles ouviam Deus falar para eles, eles não tinham dúvida. Igual Deus fala para nós, às vezes a gente tem dúvida ainda. Quanto é que você ganha, pastor? Não interessa, é Deus que cuida de mim. E Deus cuida de mim e pronto. Não precisa ganhar nada. Esse dia eu estava aqui em casa, meninos, chegou um queijo com doce de abóbora com coco. Eu não consigo comprar isso em supermercado nenhum, com dinheiro nenhum. Uma irmã trouxe para mim. Se você está me ouvindo, pode trazer também, viu? Não liga não, fica à vontade. Então, o que aconteceu? Fica em casa, eles falaram, olha, vamos ficar então. Mas aí diz o versículo 16 em diante, que uma jovem adivinhadora, ela ficava andando atrás do apóstolo Paulo, falando assim, esse é filho do Deus Altíssimo. E o apóstolo Paulo, e os Silas, e as meninas calados, e ele evangelizando. Esse é o filho do Deus Altíssimo, e o apóstolo Paulo calado. Aí diz a Bíblia que ela falava muitos dias, aonde ele ia, ela ia atrás.
Era o espírito do demônio que estava nela. Aí o apóstolo Paulo foi indo, ele cansou, diz que depois de muitos dias, veja bem, ele andou muitos dias aguentando aquele desaforo. Agora, ô Ivanilde, agora, a Niete está lá no Japão, mas está conosco, viu, Ivanilde? Agora o que acontece? O apóstolo Paulo vem e expulsa o demônio dela. Só que ela tinha dono, ela era explorada por alguns judeus. E aí, como ela era explorada por alguns judeus, como o demônio saiu dela, ela não podia adivinhar mais. Aí o que os judeus fizeram? Agarraram Silas e Paulo e saíram arrastando Paulo e Silas, levaram eles na praça pública, na praça 7 de setembro aqui em Ribeirão Preto, ou na praça 15, né? Ou na praça qualquer que seja da sua cidade. Então, levaram eles arrastados, chegaram lá e falaram para os juízes, para os magistrados. Sabe como funcionava lá? Os juízes, os magistrados, o fórum, não era igual hoje, ter o fórum. Era na praça mesmo, eles atendiam na praça. Então, as pessoas que tinham algum problema levavam para os magistrados. E quem levava para o magistrado aguardava a sentença. E qual foi a sentença desse magistrado? De fato, se eles são cidadãos de outro lugar, vieram aqui falar contra os nossos costumes judaicos, então pode prender. E quem levava, quem acusava, com a sentença favorável a ele, eles tinham direito de bater na pessoa, de arrastar a pessoa, dar uns cascudos na pessoa, dar uns tapas na pessoa, cuspir na pessoa, abusar da pessoa. Então, esses judeus fizeram isso com Paulo e com Silas. Brincadeira! Olha só, na primeira viagem eles apanham. Não, quando o apóstolo Paulo foi pregar em Damasco a primeira vez, eles são fugidos pelo cesto. Na primeira viagem missionária, ele apanhou, foi apedrejado, saiu quase morto. Aí depois, na segunda viagem agora, ele já está sendo preso outra vez. Depois de apanhar, levar uns tapas na careca. Então, foi preso. O apóstolo Paulo, então, foi preso, e porque ela dava lucro aos donos dela, então eles acusaram, rasgaram as vestes de Paulo, bateram nele, prenderam ele no tronco, lá no fundo do cárcere. Onde? Filipe. É lá, estavam lá, onde começou a igreja. Presta atenção como que está começando uma igreja. O pastor indo preso. O pastor é revolucionário, viu, Altino? Está indo preso. Aí o que acontece? Veio um terremoto enquanto eles estavam presos, porque em vez de eles ficar reclamando de Deus, Senhor, na viagem de Damasco, quando eu me converti, eu tive que sair fugido. Na primeira viagem missionária eu fui apedrejado, quase morri. Agora nessa segunda viagem eu estou fazendo tudo certinho. O senhor me deixa vir para o cárcere no tronco preso? E me chama, mandou eu para a Europa para eu levar essas broncas todas? O senhor está brincando comigo, senhor? Ele não falou nada disso, nem Silas. Eles cantavam e adoravam a Deus no cárcere. Deus mandou um terremoto, abriram as portas do cárcere, as cadeias saíram, diz que saíram, aí o carcereiro ia puxar a espada para se matar, suicidar. O apóstolo Paulo falou assim: carcereiro, não faça isso, fica calmo, eu não fugi, nós estamos todos aqui no cárcere. Aí o carcereiro não resistiu, o Espírito Santo tocou o coração do carcereiro. Como que o apóstolo Paulo ia falar para esse carcereiro se não fosse através da montagem que Deus fez, hein? Você imagina isso? Deus criou um espetáculo para que o carcereiro ficasse agora de joelho na frente de Paulo e Silas e falando: eu quero esse Deus para mim, o que eu tenho que fazer? Aí o apóstolo Paulo e o Silas falaram assim para ele: creia em Jesus Cristo e você será salvo e a sua casa será salva. Aquele que prendera os filhos de Deus no tronco agora está de joelho diante deles. Sabe por quê? Porque eles estavam presos, não reclamaram, louvavam e adoravam a Deus. Então, meus amados e queridos irmãos, aí o carcereiro também fez a aula de catecúmenos corrida. Olha só,
Mulher que não valia nada nessa época, foi a primeira mulher que veio dar apoio. Agora, carcereiro, que é de gente que não sei não, hein? O povo não gosta, né? É através desse tipo de gente que a igreja está nascendo. E aí diz a Bíblia que esse carcereiro, ele fez aula de catecúmenos e foi batizado, ele e a família dele, e aí ele começou a limpar as feridas dos presos. O carcereiro começou a limpar, olha só a mudança de vida, aquele homem que açoitava, que acertava o chicote, agora ele vem com carinho, botando fragrância, amando, aquelas mãos que antes espancavam, agora são mãos estendidas para ajudar a outro, amados e queridos, e ele os levou para casa. E aí eu estou terminando, chegou o oficial de justiça e falou assim, pode soltar os presos, porque eles não sabiam de nada, os juízes lá da praça lá não sabiam de nada que estava acontecendo. Aí o carcereiro pegou e falou assim, aí não informa como que eles voltaram para a cadeia, né? Aí não tem essa informação na Bíblia aqui, eu não vou ficar inventando para vocês. Mas eles estavam no cárcere de novo. Eles devem ter ido lá para cá do carcereiro, jantado, tomado um banho, fez curativo, vamos voltar para ficar preso. Aí hora que o oficial de justiça levou o mandado, o alvará de soltura. Aí o apóstolo Paulo pegou e falou assim, não, nós somos cidadãos romanos. Vocês nos açoitaram porque era proibido cidadão romano ser açoitado, não importava o que ele fizesse. E eles eram cidadãos romanos e os romanos os açoitaram. Presta atenção. Aí o que aconteceu? Presta atenção para terminar. Os juízes, os magistrados, os duplamente magistrados, eles foram, pediram desculpa, só que eles pediram para os meninos irem embora. Então o que os meninos fizeram? Eles não andavam segundo a orientação dos magistrados, eles andavam segundo a orientação do Espírito Santo. E o Espírito Santo mandou eles irem, viu, Nogueira? Mandou eles irem para a casa de Lídia, e eles foram. Aí o capítulo 16 terminou, e o capítulo 17 eles vão entrar em Tessalônica. É linda a história de amanhã no capítulo 17, que Deus te abençoe, cuide de você, cuide de todos nós, muito obrigado. A viagem missionária está aí no seu celular, dê uma olhadinha, veja na Bíblia que amanhã, capítulo 17. Um beijo de longe, um sorriso de longe, um abraço de longe. Até amanhã às 18h30.